Eu começo esse momento trazendo uma frase que está no meu livro do Caos à Consciência, Reprogramando a Mente para o Sucesso Pessoal, que diz o seguinte: a vida que conhecemos é apenas um reflexo daquilo que nós vivemos. E é através desta frase que nós começamos a trazer um pouco, através dessa palestra, da minha história de vida e de muita experiência, muitos acontecimentos que me trouxe do caos até o momento da descoberta da consciência. 38 anos de idade, advogado, trabalhando muito, sucesso profissional, também empresário do ramo imobiliário, fazendo alavancagem, comprando imóveis, tudo indo muito bem. Um jovem de 30 e poucos anos, com uma estrutura já considerável financeiramente. Uma rotina no escritório da advocacia de muitas exigências, muito trabalho, muita pressão psicológica, defender interesses. Um dia eu estava no tribunal do júri defendendo um réu pelo crime de homicídio. Outro dia eu estava na Justiça do Trabalho defendendo uma empresa. Assim é a rotina até hoje dentro do meu escritório. E assim naquele momento eu estava performando. Era uma alta performance perfeita, porque ela trazia resultados financeiros. Defender interesses, entrar em discussões difíceis, fazia parte da minha performance. Mas a minha mente dizia o seguinte: se não entrar dinheiro, esse dia não é validado. Então o objetivo era retorno financeiro. Pressa, pressão e produção. Esse era o meu objetivo. Dias passavam, semanas passavam, anos se passavam, e eu estava nesta rotina, que eu entendia que era alta performance perfeita. Pressa, pressão e produção. Numa madrugada eu acordo com uma dor diferente. Era algo que eu nunca tinha experimentado. Uma dor aguda, constante. Eu estava doente. Eu acordo minha esposa e peço para ela um remédio para acalmar a dor. O que eu nunca tinha feito, pedir remédio. E ela trouxe, tomei, senti uma dor no meu ombro, no meu braço, uma dor muito profunda. Aquela dor não passou. Acordo pela manhã, cansado, esgotado pela noite mal dormida, e observo que a minha agenda estava lotada. 4 audiências naquele dia, 2 de instrução, ouvir testemunhas, ir no fórum, 2 audiências de conciliação, e no final daquele dia, eu tinha um momento importante da assinatura de aquisição de um apartamento de mais de R$1 milhão que eu tinha adquirido naquela semana. Então o meu dia exigia muita consciência, muita sabedoria no que eu ia falar, no que eu ia comunicar. E assim foi. Ao chegar ao final do dia, assinando o contrato, chego na minha casa doente, cansado, sem energia física e mental. Meu corpo estava gritando. Mando uma mensagem para um médico amigo meu, e ele diz: vem amanhã, às 8 horas, que eu vou lhe atender. Passado mais uma noite insuportável, sem dormir, acordo pela manhã, meu braço já estava amortecido, dando sinais de paralisia. Toda a região do meu peito já tinha manchas, início de feridas. Era estranho para mim aquilo, eu já estava ficando preocupado. Quando chego no médico, ele no primeiro contato já diz: já sei o que você tem. Você colapsou o teu sistema imunológico. A tua imunidade está muito baixa. E isso é fruto da tua forma de pensar, do seu ambiente de trabalho, da tua rotina, do teu estresse, da tua mentalidade, da tua performance. E aí ele diz o seguinte: você adquiriu com 30 e poucos anos de idade uma herpes zoster, uma doença que geralmente atinge pessoas acima de 60 anos.
E eu fui contemplado em virtude da minha rotina de trabalho. E ele diz o seguinte: se você não mudar a tua forma de trabalhar, a tua forma de pensar, o teu ambiente de trabalho, teu corpo vai gritar. Você pode ficar cego, paralisado, ter problemas graves. Você precisa mudar. E o meu corpo estava gritando. Eu estava no limite. E ouvindo aquilo do médico, na mentalidade que eu tinha, para mim isso era tudo fuga. Não, não pode ser. Com 30 e poucos anos, eu com uma doença deste perfil, onde pessoas acima de 60 anos adquirem, agora eu estou vivendo essa experiência. Apesar de tudo, entender que isso era um vitimismo e muito cético sobre essas doenças, eu parei e refleti. E eu comecei a entender algo, naquele instante, que se você não escutar sua mente, seu corpo vai gritar. E o detalhe é o seguinte: eu descobri que a dor é o último recurso do inconsciente para te acordar, para te despertar. A partir deste momento, a minha vida começou a dar sinais de mudança. Mas eu volto para a minha rotina, volto para o meu trabalho, busco trazer dinheiro novamente, buscar aumentar o meu caixa, que era o que eu sempre pensava. E num determinado momento, nós tínhamos 2 apartamentos pela minha empresa, frente mar, litoral do Paraná. E aqueles apartamentos, estrategicamente, nós decidimos vender. E quando eu estava quase em processo de venda, surge uma terceira oportunidade de comprar mais um apartamento. Era um negócio implacável, um negócio muito importante. E assim que eu vendo os 2 primeiros apartamentos, eu adquiro aquele terceiro. Então o fluxo monetário da minha empresa de alavancagem de imóveis estava indo muito bem. O escritório de advocacia estava indo muito bem. Financeiramente, um caixa generoso. Um jovem de 30 e poucos anos estava indo muito bem nos seus negócios. Mas como que ele estava? Como que ele se sentia? Como estava a vida dele? Vazio. Eu não entendia o porquê, eu não tinha motivação. Algo estava acontecendo, faltava energia física e mental. Eu era jovem. E aí eu entendi que eu tinha criado um ambiente perfeito de repetir padrões, de trabalhar num piloto automático com pressa, pressão e produção, porque era isso que eu entendia que era o certo. A alta performance de sucesso era essa: pressa, pressão e produção, repetindo padrões inconsciente, fazendo as mesmas coisas, nada de novo, nada que me motivasse. Repetir padrões com excelência na programação neurolinguística, mais fortalecidos eles ficam. E quando eu agrego emoções, que dentro de um ambiente de escritório de advocacia, estados emocionais são oscilantes a todos os instantes, eu estava no ambiente perfeito de um piloto automático. Fazia as mesmas coisas, agregava emoções e repetia padrões. E como eu estava? Confortavelmente anestesiado. Me tornei insensível, sem empatia, só trabalhava, nada me motivava. Um corpo, uma mente anestesiada. Repetir um padrão com excelência não é liberdade, é só se aprisionar com mais competência. Assim era a minha vida. Lembro que numa audiência, onde eu representava a parte autora, um irmão movia uma ação em face do outro irmão, sobre uma disputa de herança. Um processo normal de escritório de advocacia, não era de grandes valores. Mas eu acionei um hiperfoco. Eu fiquei obcecado em resolver aquela audiência, custe o que custar. E ali eu me entreguei. Meu coração batia, suava,
a minha expressão facial ficou rígida e eu queria mudar aquela audiência e terminar ela o quanto antes. E ali eu descontrolei. Eu perdi o equilíbrio emocional. Chamei a outra parte, seu covarde, paga para o seu irmão, você é uma vergonha para a sua família. Um descontrole absoluto. Aquilo não era eu. Terminado a audiência, tudo deu certo, fizemos acordo. Faltei com respeito, o outro advogado foi muito educado, compreendeu a situação. E retornando ao meu escritório, eu vivo uma experiência. Eu assisto a cena de minutos anteriores mentalmente. E assistindo aquela cena, eu vi os mínimos detalhes da minha expressão facial, dos meus gestos, do meu comportamento, eu puxando o nó da gravata que estava me asfixiando. Na verdade, era tudo da minha mente. E naquele momento, assistindo aquela cena, eu vivi pela primeira vez uma ferramenta da programação neurolinguística, uma dissociação perceptual. Eu me dissociei, assisti todo o evento nos seus mínimos detalhes. E naquele momento que eu dissociei, eu não tinha emoção. Eu comecei a me tornar crítico com os meus pensamentos. E na minha mente começou a vir perguntas. Eu não era o conteúdo dos meus pensamentos. Eu era o espaço que estava observando aquilo. Eu era um personagem. E naquele momento, assistindo aquele personagem, eu começo a refletir sobre a qualidade dos meus pensamentos. E ali eu vivo um segundo momento de experiência. A experiência da autoconsciência. Quando eu comecei a avaliar a qualidade dos meus pensamentos. E quando eu faço isso, eu dou o primeiro passo de clareza e de consciência. Aquele personagem da dissociação se torna, inicialmente, o autor de uma nova história. E estudando neurociência, que é a formação que eu tenho, Freud vem e se apresenta. E mexe com nós com 3 feridas narcísicas potentes, que mexe com a nossa vaidade, com o nosso ego. E ele diz o seguinte, que Copérnico falou que nós não somos o centro do universo. Depois vem Darwin e diz, viemos de outros animais e não de um trono divino. E Freud vem e coloca um divisor de águas. Não somos senhores da nossa própria mente. Ali eu comecei a entender que tinha algo que me controlava, tinha algo que eu não estava sabendo dominar. Por isso que eu tinha tanta pressa, eu nunca estava presente, pressa para fazer tudo. Em um jantar com a minha família, numa quarta-feira, quebrando a rotina, estava minha esposa servindo meu filho Davi, Maria Alice, minha filha, e quando eu olho para o meu prato, eu já tinha jantado. Ela não tinha servido o prato dela ainda. E naquele momento, eu percebi que eu estava trabalhando. No outro dia, eu já estava dentro do meu escritório. E ali, eu percebi que deixei um dos momentos mais importantes da minha vida. E quantos momentos iguais a esses ficaram para trás? Eu não estava presente, eu não estava vivendo mais a minha verdade. E a minha esposa dizia, por que tanta pressa? Porque era um impulso invisível que estava me empurrando absurdamente, por um padrão mental, um condicionamento de um ambiente de trabalho que eu mesmo criei. E aí eu percebi que eu tinha um programa que precisava acessá-lo, entendê-lo. E esse insight veio. Quem está no comando? É possível acessar quem comanda? Quem está no seu comando? A maior ilusão é achar que você está no comando. A maior liberdade é descobrir que é possível acessar quem controla. E nos meus estudos da PNL surge um pressuposto fundamental. O mapa não é o território. O mapa mental é tudo aquilo que eu vejo, ouço e sinto. Uma versão filtrada, que cria emoções, cria pensamentos
e, acima de tudo, cria uma linguagem. Tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha história, da infância, da minha adolescência, do meu ambiente de trabalho, é o meu mapa mental. A minha verdade não é a sua verdade. Cada ser humano tem o seu mapa mental. O meu mapa mental era de cobrança, com pouca gentileza, pouca compaixão, muitas vezes implacável no que ele me cobrava todos os dias. Eu já tinha criado um padrão, uma linguagem de cobrança rotineira. E uma das experiências sobre o mapa mental foi quando, em uma audiência, um casal, um senhor de 80 anos de idade e uma senhora com os seus 80 anos, decidem se divorciar. E aí, ouvindo aquele senhor, ele diz o seguinte: olha, doutor, a minha mulher é difícil, personalidade difícil, ela reclama de tudo, ela não gosta de mim, ela não gosta da casa, do ambiente onde a gente vive, ela reclama de tudo. Na sequência, ela quis dizer, uma senhora pequena, sofrida, com uma rigidez facial. Ela diz: doutor, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã, tiro leite de vaca, faz 50 anos que eu moro na mesma casa, na mesma comunidade, eu faço as mesmas coisas e às vezes quando eu saio eu vou para a cidade, no supermercado fazer um rancho. Rancho é a palavra que o pessoal do interior do Paraná utiliza para ir comprar alimentos no mercado. E ela falou que foi fazer um rancho. Essa era a saída dela da casa. 50 anos, doutor, que eu nunca viajei. 50 anos vivendo com esse homem. E ainda, ele vai nos finais de semana, no barzinho, joga sinuca, joga cartas. E eu trabalho na roça. Terminada a audiência, ela estende a sua mão e diz: vou me despedir do meu inimigo. E ela se despede. Ele na rigidez dele, na seriedade dele, e ela também. Saindo daquela audiência, fico surpreso que ela descobriu, com 50 anos de casado, que ela dormia com o inimigo. Essa foi a percepção dela. E saindo da audiência, ele vai pelo lado direito, ela pelo lado esquerdo, cena de filme. Me vem o mapa mental na minha mente. Mapas mentais de cada um, que viveu cada um na sua rigidez, na sua verdade. Ninguém cedeu nunca. Nunca atualizaram o GPS mental, o mapa mental. Nunca houve uma escuta ativa. Simplesmente cada um viveu com profundidade a sua verdade. E agora, com 80 anos de idade, eles resolvem atualizar o mapa mental, fazer um pequeno ajuste na vida. Você não pode mudar o território. E é o que eu fiz. O meu território, a minha advocacia, a minha empresa continua a mesma lá dos meus 38 anos de idade. Mas pode redesenhar o mapa com mais consciência, presença e verdade. Meu mapa não mudou de terreno, mas mudou de linguagem. A linguagem que você usa para descrever a sua vida é a mesma linguagem que você usa para vivê-la. A linguagem que você está usando dentro da sua empresa para descrever o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, é a mesma linguagem que molda, muda ou adapta você ou não para este trabalho. E a partir de então eu entendi que a vida não é um campo de batalha, e sim de reconstrução todos os dias. A forma como você fala com você mesmo molda o mundo que você enxerga. O meu mapa era assim: não sou bom o suficiente, preciso fazer mais, preciso produzir, preciso fazer dinheiro. Numa audiência, um juiz me pergunta: doutor, quer especificar mais alguma prova? Era a última oportunidade. E eu disse: não, já é o suficiente. Terminado a audiência, saio,
naquela poluição sonora da rua, buzina, carro, moto, gente falando. Eu abro a porta, entro dentro do meu carro, vem aquele vácuo de silêncio. Imediatamente a minha mente me cobrou. Você errou, você perdeu a única oportunidade de provar. O que você vai dizer para o cliente? Incansavelmente, implacavelmente, a minha mente me cobrou por 30 dias. Detalhe, quando eu não quis mais especificar provas, eu estava consciente. Eu tinha estudado, eu dominava o processo. Mas um minuto de silêncio que eu tive, a minha mente começou a me cobrar implacavelmente. Eu tinha um grito de guerra que eu usava com esse braço. Eu sou uma máquina, e assim eu ia fazer audiência. Toda vez que eu pronunciava isso, eu fortalecia mais meus padrões mentais de piloto automático, mais enraizado ficava. E eu descobri que eu não sou uma máquina. Eu sou um humano com limites, com emoções e com algo que nenhuma máquina vai ter: alma. E nesse sentido, eu comecei a ressignificar o meu diálogo interno, a minha comunicação verbal e não verbal. Ressignificar todos os dias, reconstruir para diminuir o campo de batalha. Comecei a trocar palavras, trazendo no meu diálogo interno mais sutileza, mais compaixão. E a partir deste momento, quando eu comecei a substituir as palavras, o meu mapa mental se tornou mais leve. Isso me trouxe mais poder, mais confiança. A linguagem é o código-fonte da vida. Você é o que você diz para você mesmo. O mundo que você enxerga não é o mundo. É apenas uma versão filtrada de tudo aquilo que você ouviu, sentiu, experimentou. Mude o que você diz para você e você muda o mundo que você enxerga. E a partir deste momento, eu comecei a expandir. Einstein dizia que uma mente em expansão jamais voltará ao seu estado originário. E no meu livro tem uma frase que diz: mente aberta, vida expandida. E quando eu entendo a expansão como ser humano, quando eu trago consciência, presença e verdade para a minha vida, a mente nos puxa para trás. Os velhos padrões sempre estarão na nossa mente. E você deve ressignificar para criar novos padrões e sobrepor uma nova linguagem. E quanto mais você repetir, mais fortalecido ficará. Me recordo na aquisição de um imóvel que eu comprei pela internet por um impulso. Foi um mau negócio, não deu certo. Tive prejuízos, condomínios, com processos judiciais. E aí eu parei e fiz uma autoconsciência. O que está acontecendo? Estou recaindo? Estou voltando a praticar os mesmos hábitos? Nesta hora, a autoconsciência me trouxe clareza. E eu comecei a entender que a minha vida e a sua vida é uma vida de acolher a travessia emocional do outro e a sua. A advocacia minha não era mais só interpretar tecnicamente ou juridicamente o contrato, mas era muitas vezes acolher a travessia emocional daquela pessoa. Comprar e vender um imóvel, eu entendi que envolvia acolher a travessia emocional. Negócios eram bem feitos quando eu acolhia a travessia emocional das pessoas. E a partir deste momento, acolhendo, você começa a servir por inteiro no mundo que você vive. E servir por inteiro é servir com coerência, com congruência, com sincronicidade. Na PNL tem uma palavra que nós utilizamos, sintaxe, onde um pensamento é sobreposto sobre outro pensamento de uma forma ordenada, congruente. E aí sim nós conseguimos ter uma performance com coerência. E eu entendi que a minha auto-performance a partir deste momento
começou a fazer sentido. Aí eu entendi que onde eu estou agora, onde eu estou lá no meu campo de trabalho, onde você está, deve fazer sentido. Aí eu vivi uma verdadeira auto-performance, porque ela transforma e ela não esgota. Uma alta performance sem uma vida do ser de auto-performance, ela não se sustenta, ela se torna inconsciente e ela esgota. E era o que estava acontecendo comigo, esgotado, frágil, sem energia física ou mental. Rotas da nossa mente devem ser atualizadas frequentemente. Quando eu falo rotas, eu falo mapa mental, padrões mentais. Se eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B, se o meu GPS estiver desatualizado, como o do carro, ele não localiza nem o ponto de partida. O piloto automático não é um vilão, ele precisa ser atualizado, que ele potencializa os resultados do nosso dia a dia. E aí eu entendi, quando eu decidi mudar de estado, mudar de cidade, sair do Paraná, ir para Santa Catarina, deixando meus pais, meus familiares, meus amigos, Rotary Club, o Clube Craque do futebol, tudo ficou para trás. Não porque eu não amava, mas porque eu estava numa expansão de consciência. Eu queria fazer mais sentido. E naquele momento, eu convido a minha esposa e nós mudamos de estado. Fomos para Santa Catarina, que eu resido até hoje, e lá a gente foi buscar novas oportunidades, novas motivações. E tudo ficou para trás, mas o que importa é o que está na nossa mente. A nossa bagagem verdadeira é a nossa mente. A nossa mente é um campo fértil, um jardim com flores, frutos, que deve ser retirado todos os dias, os excessos, os pensamentos que nos bloqueiam, a erva daninha, para que essas flores venham com muita saúde, muito brilho. E aí, quando você descobre isso, limpando esse campo fértil, você está reescrevendo o seu código, o código da vida. Não dá para viver no piloto automático e esperar chegar a um destino diferente. O piloto automático é uma ferramenta que precisa de atualização constante, todos os dias. E aí eu me tornei o autor da minha história. Aquele personagem da dissociação perceptual que eu fiz lá no meu escritório trancado, ele deixou de existir. E eu convido você para se tornar o autor da sua história e não apenas um personagem. O mundo está cheio de personagens, pessoas andando como zumbi, porque não conseguiram acessar o que está controlando a sua vida, que é a sua mente. É você quem decide o momento da sua chegada. É você que decide o local da sua conquista. O futuro precisa de autores. E aqui eu convido vocês a juntar ao mundo de autores, para cada um escrever a sua história, podendo improvisar, viver diferente e não seguir um padrão que você muitas vezes criou ao longo da sua história. Só você pode fazer isso. O próximo capítulo é você quem escreve. E eu deixo aqui a frase final, dizendo que mente aberta é vida expandida. Muito obrigado.